Então vamos começar falando das 3 barreiras que te impedem de entrar no mercado de tecnologia. A primeira barreira, imagino que alguns de vocês estejam com isso na cabeça, é a seguinte. Você deve estar pensando assim, será que vale a pena investir nessa carreira e não na minha carreira atual? Então por que essa carreira é melhor? Por que seria melhor? Para começar, eu trouxe aqui uma figura muito interessante. Esse é um ranking das empresas mais valiosas do mundo de janeiro de 2010. Então a gente está falando aí, ó, de 10 anos atrás, tá? Não tem muito tempo, tá? 10 anos atrás. Quais eram essas empresas? Então, primeiro você tem a PetroChina, uma empresa de petróleo na China. Você tem a ExxonMobil, que também é uma empresa de petróleo mais americana. Você tem a Microsoft, que é uma empresa de tecnologia, né? Vocês devem conhecer bem, do Windows e tal. Tem o ICBC, que é uma empresa chinesa, que é um banco, né? O Walmart é uma empresa de varejo. Depois você tem um outro banco chinês. Você tem um banco aqui, uma petroleira, desculpa, né, do Reino Unido, né? Aí você tem um banco, o HSBC, a Petrobras, né, nossa Petrobras, também é uma empresa de petróleo. E por fim você tem a Apple, que é uma empresa de tecnologia. O que aconteceu de 2010 até 2021? A mudança foi essa aqui, ó. Agora, em primeiro lugar, a gente tem a Apple, tá? Depois a gente tem uma empresa de petróleo da Arábia Saudita, ok? E aí depois seguem um monte de empresas de tecnologia. Então a gente está falando aqui, ó, da Microsoft, da Amazon, do Google, do Facebook, da Tencent, que é uma empresa chinesa, né, equivalente ao Facebook dos Estados Unidos, a Tesla, né, o Alibaba, né, que é um equivalente à Amazon também, lá do mercado oriental, o Bitcoin, né, que é uma criptomoeda, ou seja, uma moeda digital, né, então é uma fintech. Você tem uma empresa de investimentos que também investe em empresas de tecnologia e por aí vai, né? Tem outras empresas aqui, Samsung e por aí vai. Então, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo é que as empresas estão passando por uma transformação digital. Hoje em dia, a empresa que não tiver tecnologia nas suas operações, nos seus produtos, nos seus negócios, elas vão começar a ficar para trás. Vocês devem estar vendo esse fenômeno. Por exemplo, os bancos, que antes eram bancos, agora eles estão se chamando de fintechs, ou seja, uma empresa financeira e de tecnologia. Se você pegar, por exemplo, as empresas ali de varejo, né? A gente está falando agora de retail techs, né? As empresas de educação, a gente está falando de edtechs. Então, todas as empresas estão incorporando tecnologia aos seus negócios. E elas descobriram na pandemia, infelizmente, da pior forma possível, que se elas não têm tecnologia, elas vão acabar ficando para trás. Então, o que isso gera, né? Essa transformação digital toda? Isso gera uma alta demanda por profissionais de tecnologia. Então, tem uma pesquisa muito legal aqui da McKinsey, né? A McKinsey é uma das maiores consultorias do mundo, em que ela diz que até 2030 vão ter 2.340.000 vagas no Brasil para profissionais de tecnologia. Só que, olha o drama agora, só 1.270.000 vagas vão ser preenchidas porque só vão ter 1.270.000 profissionais disponíveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vão ter 1 milhão de vagas abertas, sem ninguém ocupar, ociosas, tá? E olha o drama maior ainda, tá? Essa era uma previsão antes da pandemia. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, então aqui eu trouxe só algumas notícias aqui, né, da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia. TI precisa de 420.000 novos profissionais até 2024, aquela projeção era até 2030, né, e tem também aqui o Banco Mundial dizendo que também vão ser criadas novas 420.000 vagas no Brasil. E na pandemia, olha o que aconteceu. A procura por profissionais de tecnologia cresceu 671%. O que isso quer dizer? Quase 8 vezes. Quase 8 vezes aumentaram aí as vagas para a tecnologia. Então, aquela previsão que já era dramática da McKinsey, agora ela está pior ainda, tá? O mercado está desesperado por profissionais de tecnologia. E existe um outro fenômeno que a pandemia também trouxe, e que vai ser uma realidade daqui para frente, que é a fuga de cérebros. O que é essa fuga de cérebros? Agora, né, as empresas de tecnologia, que são super abertas a isso, estão contratando remoto, né? Então, o que está acontecendo? Imagina lá nos Estados Unidos, um salário de um desenvolvedor ou uma desenvolvedora júnior, tá? Início de carreira, é mais ou menos $5.000, ok? $5.000 por mês.
E o mercado é super concorrido, né? Os Estados Unidos fica brigando por talentos, uma empresa rouba da outra. Agora, imagina um desenvolvedor júnior aqui do Brasil, tá? Ganhando $5.000 para trabalhar lá para fora, né? Então imagina, sei lá, se a empresa topa pagar metade, tá? Vamos dizer que a empresa topa pagar metade para um desenvolvedor júnior brasileiro trabalhar remoto para uma empresa americana, tá? $2.500. $2.500 no câmbio de hoje, né? Existe uma assimetria no mercado hoje. Ele tá quase R$13.000, R$14.000. Então imagina você, em início de carreira, trabalhando para fora, ganhando R$14.000, né? Então é isso que está acontecendo. Então o Brasil, as empresas, na verdade, fora, estão contratando funcionários brasileiros, estão contratando profissionais de tecnologia brasileiros para trabalhar em Libra, trabalhar em euro, trabalhar em dólar, tá? Então esse é um fenômeno muito interessante. E aí segue-se várias notícias sobre isso, né? Então é uma enxurrada de notícias falando aí, ó, do Globo, né? Mercado de tecnologia tem déficit de 24 mil profissionais por ano, isso é uma notícia de 2020, né? E por aí vai, o crescimento da TI, vagas de TI aumentam na pandemia, em um país com desemprego de 13% sobram vagas na área de tecnologia, né? Então, uma enxurrada de notícias falando sobre isso. E agora eu vou te contar o outro lado da história. Agora vamos falar sobre a formação de profissionais, né? Porque se tem tanta vaga, a gente deveria estar formando um monte de profissional para ocuparem essas vagas. Como é que está a formação em tecnologia? Eu peguei aqui um dado da Brascom também, que é a Associação Brasileira das Empresas de TI, e eles trazem um dado aqui sobre a formação no ensino superior em 2017, tá? É o último dado que a gente tem desse estudo. Em 2017, a gente tinha 120 mil pessoas matriculadas em cursos de tecnologia, tá? 120 mil matriculadas. Porém, só 37 mil se formam. O que é isso aqui? Tem 70% de desistência nesses cursos. Né? E por que tanta desistência? Porque talvez as pessoas que estão fazendo esses cursos estão sentindo que a faculdade não está atualizada com o mercado, né? Que às vezes o ensino ali desmotiva, né? Então a gente só está formando ali, só está concluindo a faculdade 37 mil pessoas. E só metade, que é esse aproveitamento de 50%, só metade, de fato, são absorvidos pelo mercado de trabalho. Tá? Então a gente está falando que a gente está formando por ano 20 mil pessoas e a gente está abrindo por ano 100 mil vagas. Sendo que dessas 20 mil pessoas, metade é para tecnólogo, então vão trabalhar ali de uma forma mais técnica, tá? E 10 mil são bacharelado. E estima-se que só 2.500 pessoas são realmente qualificadas para essas empresas que estão procurando os software engineers. Então, a gente, por um lado, tem um monte de vaga abrindo, por outro, a gente está formando muito pouca gente, e essas pessoas que a gente está formando, os profissionais que a gente tem, estão indo para fora trabalhar. Seguindo aqui, qual que é a consequência disso, né? Então, você vai ter muitas vagas, poucos profissionais, os salários vão começar a inflar. Porque as empresas vão ter que roubar uma das outras, para isso você vai ter que dar ofertas maiores de salários, e você vai ter que competir com os salários em dólar, né? Então, esses salários começam a subir. Então, os salários hoje, na área de tecnologia, são quase 3 vezes a média nacional. Eu trouxe aqui também um depoimento que eu acho que é muito interessante, ele diz bem a minha observação. Né? Ele é o CEO da Vind, o Rodrigo Dantas, ele falou em 2021 o seguinte, ó, tem juniores ganhando como seniores. Profissionais que ganhariam 7 mil estão ganhando 16 mil. Então, para a gente entender a assimetria desse mercado. Eu trouxe aqui um dado muito interessante. Existe uma consultoria de recursos humanos chamada Robert Half, e eles publicam todo ano um guia de salários. Tá? Então, todo ano eles fazem uma super pesquisa no Brasil inteiro sobre os salários no Brasil, e eles vão publicando esse guia. Eu trouxe para vocês o dado de 2020, 2021 e 2022. Então, a projeção de salário para 2020, para 2021 e agora já a de 2022 que acabou de sair para o ano que vem. Tá? E eu trouxe aqui para um desenvolvedor front-end júnior. Tá? Então, todos para front-end júnior. Em 2020, os salários de front-end júnior iam de 3.100 até 6.300. Né? A mediana aqui ficava em 4 mil. Em 2021, já estava indo de 4 mil a 7.050, a mediana em 4.500. Olha o que aconteceu em 2022. De 5.500 a 7.950, com a mediana indo para 6.200 reais. Olha o crescimento do salário ano a ano nessa área.
tá? Então é dessa oportunidade que eu tô querendo mostrar para vocês. A gente fez uma extensa pesquisa, né, para trazer esse conteúdo para vocês hoje. Né, conversamos com muitas pessoas no mercado, mais de 150 empresas, e eu quero garantir que você está sabendo dessa oportunidade e que você vai tomar uma decisão sabendo das informações. Passando aqui, eu trouxe para vocês o júnior, né, que é aquele salário de entrada. Como é que seria para um pleno, para um sênior, né? Então, olha só, um desenvolvedor full stack pleno, o salário vai de 8 a 13.550. Para um sênior, de 10 a 18 mil. E para um CTO, quer dizer, para um gerente, né, de 17 a 28, que o gerente viria depois desse sênior aqui. E para um CTO, né, que é o cargo máximo de liderança executiva em tecnologia, um salário de 27 a 50, e aí isso é infinito, né, dependendo do porte da empresa ali que você vai ser um diretor executivo. Fora, né, pessoas que abrem suas próprias empresas, né, constroem seus próprios patrimônios. Então, só para vocês terem uma noção aqui dos salários. Agora, não é só salário. Você deve estar se perguntando, e aí, será que eu quero ir para a carreira de tecnologia ou eu quero ficar na minha carreira atual? Tem 5 coisas que eu acho interessantes nessa carreira de tecnologia. A primeira eu já falei, né? São muitas vagas, poucos profissionais. Será que na sua carreira atual tem mais vaga do que gente ou tem mais gente do que vaga? Então essa eu acho que é uma primeira reflexão que você tem que fazer. Segundo, um crescimento rápido de salário. Eu acabei de mostrar para vocês ali os dados da Robert Half, né? É um crescimento altíssimo de salário, sem risco do futuro. O que eu tô falando de risco do futuro? Tem aquele papo, né, que daqui a 10 anos vai ter inteligência artificial, que vários empregos estão em risco, né? Vocês já devem estar até percebendo, olhando vagas de estágio, até para áreas que não são de tecnologia, por exemplo, administração, engenharia, que as empresas já estão pedindo linguagem de programação. Então, essa é uma carreira que, com certeza, você tem o seu futuro garantido. Será que a carreira que você está hoje tem esse benefício? Em terceiro lugar, é uma flexibilidade de horário e de lugar de trabalho. Então você pode trabalhar, né? As empresas de tecnologia em geral são mais abertas à flexibilidade de horário. Você pode trabalhar meio que no horário que você quiser. E você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então tem aqueles famosos nômades digitais, né? Você pode ficar um tempo na Suécia, depois você vai para o Chile, depois você vai para Paris, enfim. E você pode trabalhar como dev, né? Como uma pessoa desenvolvedora, de qualquer lugar do mundo, fazendo o seu horário. Em quarto lugar, você pode trabalhar para qualquer empresa do mundo, né? Tecnologia é uma linguagem universal. Então, né, às vezes a gente tem uma síndrome de vira-lata aqui e fala assim, não, nos Estados Unidos deve ser muito diferente. Não é verdade, tá? A gente tem vários ex-alunos trabalhando lá para fora e eles nos contam que é muito parecido, né? Então, você nessa carreira pode trabalhar para a empresa europeia, pode trabalhar para a empresa africana, pode trabalhar para a empresa da Austrália, pode trabalhar para os Estados Unidos, na América Latina, onde você quiser, né? Isso te dá uma possibilidade, né, de sair do Brasil, se você, por exemplo, não está satisfeito com o Brasil atualmente. E em quinto lugar, um ambiente mais informal, mais horizontal, mais dinâmico, mais diverso, né? Hoje diversidade é muito importante, né? Onde você possa ser quem você é, né? Chegar lá do jeito que você é, vestir as roupas que você gosta, né? Em um ambiente mais aberto. Então isso nada paga, né? Você ter a sua saúde mental preservada e trabalhar num lugar realmente que você se sente em casa, que é um local dinâmico, né? Então, muitas carreiras tradicionais têm um ambiente menos flexível, mais rígido, com pouca hierarquia, né? Com muitos julgamentos, enfim. E a área de tecnologia, ela tá aí para abrir, né? A gente ainda está longe, né, de ter um ambiente ideal, mas a área de tecnologia em geral é uma área um pouco mais avançada nessas questões. E além disso, né, tem um bônus, que é você criar soluções que melhoram a vida das pessoas. Então você vai trabalhar fazendo um aplicativo, fazendo um site, fazendo uma solução digital, automatizando algum processo que dá muito trabalho para as pessoas, né? Então quantas empresas de tecnologia mudaram nossas vidas, né, recentemente, e você vai poder fazer parte dessas inovações tecnológicas, o que é muito legal. É muito legal você ter, né, uma carreira onde você pode impactar de fato a vida das pessoas, onde você pode construir produtos que muitas pessoas usam. E agora a pergunta que você deve estar se fazendo é: eu tenho perfil para essa carreira? Legal, tem muita oportunidade, eu entendi que tem muita oportunidade, mas será que é para mim? Será que essa carreira dá match comigo? Eu imagino que um dos motivos que vocês possam sentir que essa carreira não é para vocês é porque você olha para uma coisa dessa aqui e isso te dá medo. Né, essa Matrix aqui, né? Assim, putz, eu
conheço, tenho um amigo que é desenvolvedor, uma amiga que é desenvolvedora, ou meu pai eu vou no computador, eu olho e falo, putz, aquilo é coisa de maluco, né? Ninguém vai, sei lá, nunca vou entender isso aí, né? E aí, o que eu quero trazer para vocês? Primeiro, eu queria contar para vocês que não é uma coisa de outro mundo, tá? Claro que tem que se dedicar, claro que tem que estudar, claro que tem que praticar, mas não é algo de outro mundo. E eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem o meu ponto aqui. O paralelo é o seguinte, sabe quando vocês viram a fórmula de Bhaskara? Imagina que vocês estão vendo essa fórmula de Bhaskara ali com 8 anos de idade, né? Quando vocês olham para uma fórmula dessa, você fala, putz, o que é isso? X igual, mais ou menos, raiz, um 2 em cima do B, tem um monte de letra, o que é isso, né? Isso te dava medo na época? E para vocês, né, que já fizeram uma fórmula de Bhaskara na vida, você sabe que até a gente entender isso aqui, tem uma construção passo a passo. Né? Você começou ali com a professora ali da escola, né, da escolinha, te mostrando um cubinho e falando assim, ó, isso aqui é 1. Depois te mostrou uma barra, aí falou, ó, 10 cubinhos, isso aqui é 10. Aí te mostrou uma placa ali e falou, olha, isso aqui é 100, né? Um cubo, isso aqui é 1000. E aí você fez umas provinhas dessa aqui, ó. 2 placas possuem quantas unidades? Ah, tanto. Uma barra mais 2 cubinhos, quantas unidades? Então, tem uma construção desse conhecimento, né? O que eu quero dizer é que com uma boa didática é 100% possível que vocês cheguem lá. O que vocês precisam? Vocês precisam de alguém ensinando que explique muito bem, né? Com a nossa didática aqui passo a passo, por exemplo, que a gente faz no Responde Aí, que a gente faz na Driven, né? A gente precisa de alguém que estruture o conteúdo para vocês em degrauzinhos, né? Em escadinhas. De falar assim, olha, vamos do básico aqui, vamos entender como é que isso aqui funciona. Legal, aí você já começa a se sentir melhor, você começa a se motivar. Agora vamos complexificar um pouquinho. Putz, legal, agora entendi também. Mais um pouquinho, putz, entendi mais ainda. E aí vai ter uma hora que você vai olhar para isso aqui e você vai falar, putz, eu tô entendendo isso aí. Agora eu sei mexer nisso aí. Né? É um pouco a sensação que os nossos ex-alunos tiveram. Né? Ali, às vezes, com, sei lá, 2 meses de curso, eles já começavam a se sentir nesses terminais aí, como se esses terminais fossem os melhores amigos. Um segundo motivo que eu acho que deve te afastar desse mercado, e você deve falar assim, não é o meu perfil, é o seguinte. Qual que é o estereótipo de um dev, né? De uma pessoa que programa, que a gente tem na nossa cabeça, que nos é vendido em série, em filme, né? Qual que é o nosso imaginário? É essa pessoa aqui, ó. Aqui. Essa aí é a anatomia do programador. Então, eu imagino que você deve estar olhando para essa pessoa aí na figurinha e falar, não sou eu. Eu não visto uma camisa Eu Amo Linux, né? Eu não tenho esse cabelo desgrenhado, não tenho óculos, não tenho barba, não sou gordo, não sou homem, né? Então, será que tecnologia combina comigo? Né? Então, acho que isso atrapalha muito a gente, né? A gente fica com uma visão estereotipada e deturpada na nossa cabeça do que é a pessoa ideal para programar, para não programar. A verdade é que tem nada a ver a pessoa gostar de pizza e ela programar. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ela virar à noite e programar, né? Então, a gente tem um pouco essas coisas na cabeça que atrapalham a gente, que fazem a gente achar assim, putz, essa área não é para mim. E a verdade, né? A verdade é que devs se parecem mais com essas pessoas aqui, né? Com qualquer tipo de pessoa, né? Então, esses aqui, por exemplo, são ex-alunos nossos muito queridos, ex-alunos e alunas muito queridos que a gente tem, que são desenvolvedores hoje, né? E são pessoas diversas, né? São pessoas de todos os tipos, né? Então, não tem essa de ser dev, para ser dev tem que ser uma pessoa assim, tá? Agora eu vou te contar o que as empresas buscam, né? Então, você deve estar... Agora você já entendeu que, assim, putz, dá medo, mas dá para chegar lá. Talvez não seja o estereótipo que eu tô na cabeça, eu tenho que desconstruir essa imagem, né? E agora você deve estar pensando assim, tá, mas o que precisa para chegar lá? O que as empresas querem? E aí eu trouxe para vocês algumas empresas aqui, por exemplo, Itaú, Stone, iFood, OLX, Exame, Log, Eleva, Gorilla, enfim, todas essas empresas são nossas empresas parceiras, aqui na Driven, tá? E a gente conversou com todas elas para entender exatamente o que elas buscam numa pessoa que está começando, numa pessoa desenvolvedora, tá? Então, deixa eu contar para vocês primeiro qual que é o problema que essas empresas estão enfrentando hoje. O primeiro, eu já contei para vocês, elas estão desesperadas para contratar pessoas desenvolvedoras, né? E elas estão também muito atrasadas em relação aos seus projetos de tecnologia. Lembra que eu falei que as empresas estão passando por uma transformação digital?
que isso significa? Isso significa que elas estão com um monte de projeto na mesa. Assim, elas querem para ontem ter um site, ter um aplicativo, ter não sei o quê, botar tecnologia em todos os processos, substituir sistemas antigos por sistemas mais modernos. Elas têm um monte de coisa para fazer. E elas não têm pessoas para fazer. Então, quem que elas querem? Elas querem o dev sênior. Né? Elas querem aquela pessoa que é sênior. Porque a pessoa sênior vai entrar lá e já vai resolver os problemas que elas têm. E elas têm que ir rápido para competir, né, com os competidores, né, com os concorrentes no mercado. Mas qual que é o problema do dev sênior? Todas essas empresas nos relatam um drama, né, o drama do dev sênior. Qual que é o drama do dev sênior? É o seguinte, são pessoas muito caras, tá? Porque, imagina, eu falei que tem poucos profissionais, imagina sêniors, né? Muito menos, né? Então são pessoas muito caras que podem trabalhar para fora ganhando em dólar, em euro, etc. Então você tem que pagar muito bem. Uma empresa fica roubando da outra, então acontece que às vezes você contrata alguém, essa pessoa sai em 6 meses e vai para uma outra empresa porque vai ganhar mais, tá? E você demora muito para contratar, às vezes você fica ali, sei lá, 5 meses para contratar uma pessoa dessas. 5 meses é um tempo infinito para uma empresa de tecnologia que tem que crescer rápido. Então as empresas sofrem muito porque elas não conseguem achar esses devs sêniors. Então qual que é a solução? Né? Se a empresa não tem o sênior, o que ela vai buscar? Primeira solução é ela buscar um dev júnior, né, uma pessoa sem experiência, e treinar internamente. Né? Só que qual que é o problema? O problema é que se eu pego alguém muito júnior e eu faço um treinamento interno, eu vou precisar do sênior para treinar essa pessoa, e o sênior é a pessoa que eu não tenho, né, que eu tenho dificuldade de trazer. E uma vez que essa pessoa com experiência, né, ela vai ficar ali primeiro só aprendendo, imagina, 7, 8 meses aprendendo, não entregando nenhum valor para a empresa. A partir do momento que essa pessoa começa a entregar valor, aí vem uma outra empresa e rouba essa pessoa. Então, a empresa está numa enrascada, assim. Por um lado, é difícil de contratar o sênior, por outro, treinar o júnior internamente não é bom. Então, qual que é a solução perfeita para essas empresas? Né? O que elas de fato querem? Elas querem duas coisas. A primeira coisa é que as empresas querem alguém júnior, sim, mas que já tenha experiência prática. Aí vocês devem estar pensando, pô, júnior com experiência prática? Como assim? Né? Então, lembra que a empresa quer isso porque ela precisa para ontem colocar um monte de projeto no ar. Então, ela não dá para ela trazer alguém que vai demorar 8 meses para aprender para começar a botar uma coisa no ar. Né? Então, se tiver uma pessoa júnior, mas já com uma experiência prática, é a menina dos olhos de ouro. Tá? É a pessoa assim que as empresas vão querer contratar com certeza e vão pagar um bom salário. Né? O que significa experiência prática? Em primeiro lugar, já ter colocado várias aplicações no ar. Aplicações full stack, aplicações completas, tá? No ar. Então, uma pessoa que já fez isso tem um portfólio de projetos. Segundo lugar, uma pessoa que já trabalhou em equipe, né, com outros devs e com metodologias ágeis, que é um jeito, né, uma metodologia de gestão de projetos de tecnologia, tá? Projetos ágeis. E uma pergunta que vocês devem estar fazendo é, precisa de diploma? E a verdade é que não precisa de diploma, tá? A empresa está muito mais preocupada em experiência prática, ou seja, pessoas que já colocaram aplicações no ar, que já sabem resolver os problemas que elas têm. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o iFood chega para você e fala assim, eu quero que você crie agora, nesse menu aqui do iFood, uma nova funcionalidade que vai avisar ao motoboy se o tempo hoje tá bom ou tá ruim, né? Ele não quer saber se você estudou A, B, C, D, E na faculdade. Ele quer saber se você, em um dia, vai conseguir colocar esse negócio no ar. E é isso que as empresas vão testar das pessoas que estão fazendo o processo seletivo lá. Então, o diploma, ele não tem muito servido mais para esse mercado. Né? É claro que ele ajuda, mas ele não é uma condição necessária mais. Eu trouxe até uma notícia aqui, para mostrar para vocês, que é de 2019, da Exame, falando, ó, Google, Apple e mais essas empresas não exigem diploma. E aí eles colocam várias empresas, né, inclusive brasileiras, as maiores empresas de tecnologia do Brasil, que não exigem mais diploma. E é o que a gente tem visto também. Né? De todos os nossos alunos foram contratados, acho que se 5% tinham diploma, era muito, e todos estão muito bem empregados e trabalhando, e as empresas estão super felizes. Né? Elas deram até uma nota de satisfação de 10, todas as nossas empresas parceiras, em relação às pessoas que a gente levou para elas. Em segundo lugar, as empresas procuram potencial de crescimento rápido. O que é isso? Né? O que é isso?
são pessoas que vão entrar ali júniores e tal, mas elas vão virar o sênior o mais rápido possível, porque é de fato o que a empresa está precisando, né? Então, eu quero trazer para vocês que existem dois tipos de profissionais dentro desse mundo do desenvolvimento, tá? Existe o Software Engineer, já vou explicar o que ele é, e existe o Dev Junior Forever, tá? O Dev Junior Forever é aquela pessoa que vai ser júnior muito tempo, ele vai ficar ali 5 anos recebendo o mesmo salário, crescendo pouco. E eu vou te mostrar a diferença entre essas duas pessoas. Então eu fiz um quadrinho aqui que vai explicar mais ou menos o que eu quero dizer para vocês. Então eu coloquei aqui o Dev Junior Forever e coloquei aqui o Software Engineer, né? Então primeiro em termos de faixa salarial. O Dev Junior Forever é a pessoa ali que vai entrar numa vaga ali de R$2.000, uma vaga mais técnica, e ele vai ali ao longo de 3, 4, 5 anos crescer até R$6.000, algo desse tipo, tá? Então é uma pessoa que vai ficar muito tempo, né, para sempre ali como Dev Júnior. E muitos profissionais se enquadram nessa categoria. Quem que é o Software Engineer? O Software Engineer é o profissional que essas empresas que eu estou te contando querem, e aí sim, são profissionais que você vai ter um salário de entrada de R$5.000 e você vai poder ir até 50, 100, infinito, dependendo do que você for entregar de valor para o negócio, tá? Quando a gente olha para esse termo Software Engineer, né, traduzindo, seria engenheiro de software. Então vocês devem estar pensando assim, putz, então essa pessoa ela precisa de um diploma de engenharia, né? E a resposta é que não. Tá? Eu tô trazendo esse termo Software Engineer porque é um termo que lá na gringa, tá? Lá na gringa, eles chamam de Software Engineer não quem é engenheiro, de fato, quem tem um diploma de engenharia, mas eles chamam de Software Engineer um desenvolvedor capaz de resolver problemas complexos, de arquitetar um software, de fazer a engenharia de um software e de resolver os problemas que as empresas têm, tá? Então, é esse tipo de profissional que as empresas estão querendo, é esse tipo de profissional que está muito em falta no mercado e é esse tipo de profissional que eu quero apresentar a oportunidade para você virar hoje aqui, tá? Então, trazendo um pouquinho do perfil, o Dev Junior Forever é aquela pessoa que resolve problemas simples, né? Então, uma coisa básica, usando uma ferramenta que ele aprendeu, uma linguagem de programação, uma tecnologia. Já o Software Engineer é a pessoa que vai resolver problemas complexos usando a ferramenta certa. Então, vou fazer um paralelo aqui com um analista de negócios, por exemplo. Então, vamos dizer que você é um analista de negócios e o seu chefe chega para você e fala assim, olha, eu quero que você faça aqui uma previsão de demanda, tá? E aí, assim, esse é um problema que ele te deu, previsão de demanda. Você pode fazer uma previsão de demanda usando o seu caderno, fazendo conta ali no caderno. Você pode fazer usando o Excel. Você pode fazer usando o Power BI. A ferramenta que você vai usar não importa muito, concorda? Então, o que importa é você fazer uma boa previsão de demanda. Trazendo esse paralelo para o mundo do desenvolvimento, o que as empresas não querem? As empresas não querem uma pessoa que fez um cursinho de JavaScript, que é uma ferramenta, que seria o Excel, e fala assim, eu sei JavaScript. As empresas querem uma pessoa que sabe resolver um problema. E aí, se for o caso, ela vai usar JavaScript para resolver esse problema. Ou ele pode usar TypeScript, ou ele pode usar Python, ou ele pode usar Ruby, né? Então, é muito mais essa mentalidade que a empresa está procurando do que a outra, tá? Que é o que o Dev Junior Forever sabe, tá? Em terceiro lugar, tem uma parte aqui que é os fundamentos, né? Você entender o que rola por trás do código que você escreve. Então, uma coisa é você só escrever código, né? Botar um tijolo ali. Outra coisa é você entender o porquê que você está escrevendo esse código. E que se der erro, o porquê que está dando erro. Então, você entender esses fundamentos, você entender de algoritmos, de estruturas de dados, ou seja, você conseguir fazer um software que performa rápido, né? Que performa bem, que roda rápido. Você saber clean code, o que é isso? É você escrever o seu código de uma maneira que outras pessoas vão ler e vão entender. E você saber arquitetura, que é, de fato, arquitetar um software, né? Então, o Dev Junior Forever, ele não entende dessas coisas, mas o Software Engineer, ele entende bem, né? E é isso que a empresa está procurando. Em quarto lugar, tem as Soft Skills. O que são as Soft Skills? As Soft Skills são aquelas competências comportamentais. São as coisas que vão nos fazer aprender melhor e são as coisas que nos vão fazer entrar no mercado, né? Ali na entrevista de emprego e tal, e são as coisas que vão nos fazer crescer na empresa. Então, eu estou falando aqui de gestão do tempo, eu estou falando aqui de trabalho em equipe, eu estou falando aqui de comunicação.
O Dev Junior Forever não tem essas competências. O Software Engineer, sim, já tem essas competências. E por último, uma vontade de crescer rápido, né? Uma dedicação, um esforço, um gosto por estudar, um gosto por se desenvolver. O Dev Junior Forever, ele tá tranquilo ali na zona de conforto dele, né? E ele não cresce tão rápido. Já o Software Engineer quer o tempo todo estar se atualizando em relação às novas tecnologias que estão vindo e por aí vai. Então, se você, né, acha que você quer ser um Software Engineer, né, e não um Dev Junior Forever, se você sente que você gosta de tecnologia, se você tem um gosto por desafios, né, você gosta de resolver problemas, você gosta de desafios, se você gosta de lógica, né, então se você tem se esforça, né, gosta de estudar, entende o valor de se dedicar, eu acho que essa carreira pode ser para você e talvez essa seja a oportunidade da década para você. A melhor oportunidade que você vai ter de carreira na sua geração. Tá? Então é isso que eu quero garantir que eu estou apresentando para você e que você está sabendo que isso existe. Qual que é a terceira barreira? Eu imagino que alguns de vocês estejam pensando nisso agora. Eu não sei qual que é o melhor caminho para entrar nessa carreira. Né? Então, pô, legal, eu até quero, mas qual que é o passo a passo? Né? Como que eu entro de fato? Eu não sei nem por onde começar. E agora que eu vou te contar qual que é o melhor caminho para você entrar na carreira de Software Engineer, ganhando um bom salário inicial, em torno de R$5.000, e não só entrando e ganhando R$5.000 e virando Software Engineer Junior Forever, né? Mas crescendo, né? Crescendo, continuando a crescer muito rápido. Né? Então eu vou te mostrar qual que é o melhor caminho, mesmo que você não saiba programar nada. O primeiro caminho é o caminho mais tradicional. É o caminho da faculdade, né? Muitos de vocês conhecem. Então vamos lá, vou fazer uma faculdade de ciência da computação, de sistemas de informação, de engenharia de software e tal. Quanto tempo vai demorar até você virar um software engineer lá, ganhando mais ou menos R$5.000 por mês? Vai demorar em torno de 5 anos, tá? Então vamos pegar aqui, hoje é 2021, lá em 2026, né, você começa ali a trabalhar de fato na área, ganhando esse salário que eu estou mostrando para vocês aí. Quantas horas de formação? 5.000 horas. Então a faculdade é uma formação, tem muita carga, né? Muita disciplina, etc. Agora, esse conteúdo é prático? Ou seja, você vai aprender só a teoria ou você vai botar a mão na massa? O próximo ponto aqui, o conteúdo é atualizado com o mercado? Não é, e eu vou contar o porquê. A área de tecnologia, ela muda muito rápido. Então o que acontece? O que você aprende no primeiro ano da faculdade, no quinto ano já está obsoleto, né? E as pessoas que estão te dando aula nessa faculdade, às vezes são pessoas que estão fora do mercado há muito tempo. Então, em geral, o conteúdo da faculdade ele não é muito bem atualizado com o mercado de trabalho. Agora, a faculdade ensina os fundamentos, lembra que eu falei? Arquitetura, algoritmos, estrutura de dados, enfim, ensina. Sim, isso a faculdade ela é muito boa. A faculdade ensina as soft skills, que são essas competências comportamentais, e te ajudam com a sua empregabilidade, ou seja, te apresentam para empresas, para você conseguir um emprego. Não, né? A faculdade não faz isso. Então esse é o primeiro caminho. Vou te mostrar o segundo caminho. O segundo caminho é você fazer um cursinho online. Então você pode pegar esses cursinhos, né? Tem muito curso barato ou até gratuito na internet. Você pode pegar esses cursinhos e começar a fazer, né? Quanto tempo vai demorar para você virar software engineer? Depende, tá? Eu coloquei aqui um tempo médio baseado nas pessoas que eu tenho conversado, tá? Que foram por esse caminho. Você vai precisar ali de uns 18 meses estudando esses conteúdos, tá? E aí, por que eu tô botando 18 meses aqui? Acho que isso varia de pessoa para pessoa. Se você quiser estudar muito rápido, por exemplo, se você estudar 6 horas por dia nos conteúdos lá, tudo bem, né? Se você tiver muita disciplina, você for muito autodidata, você pode encurtar esse tempo de 18 meses, ok? Mas, em geral, né, a gente não sabe muito bem por onde começar, o conteúdo não está muito estruturado numa ordem boa para a nossa aprendizagem, a gente tem que ter uma disciplina de todo dia, estudar tantas horas ali todo dia. Então eu coloquei aqui, imagina que você estuda 600 horas de conteúdo de cursinho, né? Quantas horas por dia você vai ter que estudar, por exemplo, em 12 meses? Você vai ter que ter uma disciplina de estudo muito boa, né? E aí, será que esse cursinho, né, vai te preparar para ser um software engineer, ou será que você vai entrar nas vagas de Dev Junior Forever? Aquelas vagas de R$2.000, de R$3.000, né?
O mais comum é que você entre nessas vagas de R$ 2.000, R$ 3.000 e você fique 2 anos dentro de uma empresa até, de fato, você tá pronto para ir para software engineering. O conteúdo do cursinho online é prático? É mais ou menos, né? Tem ali, às vezes, uns projetos, né, para você fazer e tal, mas muitas vezes esses projetos são, assim, o professor dá uma aula com o projeto e aí ele manda você fazer o mesmo projeto. Aí você só copia o que você viu na aula, você finge que aprendeu, mas se você te pedir alguma coisa muito diferente, você não sabe fazer. Não sei se vocês já sentiram também isso com o cursinho online. Então, o conteúdo não é tão prático, você não trabalha em equipe com outros desenvolvedores, né? Você não faz um projeto complexo, às vezes são projetos mais simples, tá? Então, é um conteúdo médio prático. O conteúdo é atualizado com o mercado de trabalho? Sim. Em geral, esses cursinhos dão tecnologias que são usadas hoje no mercado de trabalho, diferente aqui da faculdade. Ensina os fundamentos? Em geral, não. Né? Em geral, você não aprende o que está rolando por trás das linguagens que você está aprendendo. Tá? Ensina soft skills e te ajuda com empregabilidade? Não. Você aprende lá e depois você se vira para achar as vagas, para aplicar para vaga, etc. e tal. E aí, vendo que essas duas soluções elas não são ideais, a gente criou a Driven. Como que a Driven funciona? E como que ela se compara com esses dois caminhos? E agora eu quero te mostrar o que pra gente é o melhor caminho para você entrar nessa carreira. A formação da Driven, em 9 meses você está virando software engineer. Tá? Em 9 meses você está virando software engineer. Diferente de 5 anos ou de 3 anos por aqui, mais ou menos. A nossa formação ela tem 1.200 horas de conteúdo. Tá? E é um conteúdo prático. É um conteúdo muito prático, baseado todo em metodologia ativa de aprendizado. E é um conteúdo atualizado com o mercado de trabalho. A gente fez esse conteúdo junto com as nossas empresas parceiras. Elas disseram pra gente exatamente o que elas querem para contratar alguém. Ensina os fundamentos? Ensina. Sim, ensina os fundamentos. Estrutura de dados, algoritmo, clean code, etc. Ensina soft skills? Ensina soft skills. E te ajuda com a empregabilidade? Te ajuda com a empregabilidade. O que a gente vai fazer na Driven é o seguinte: em 9 meses, a gente vai te preparar para entrar na carreira de software engineer, mesmo que você tenha 0 experiência com programação. Se você já tem alguma experiência com programação, melhor ainda. Mas mesmo que você tenha 0, a gente também vai fazer você entrar na carreira de software engineer. E o melhor, você só vai pagar quando isso acontecer. Então você só vai pagar pra gente quando vocês entrarem nessa carreira. Imagino que vocês estejam pensando, Michel, isso é muito bom para ser verdade, né? Como assim? Eu não sei nada, vocês vão me treinar 1.200 horas, eu vou ser empregado e só depois que eu vou pagar? Como é que funciona isso? E será que isso dá certo? E aí eu quero trazer para vocês que é muito bom para ser verdade, mas é verdade, tá? É verdade. E aí, deixa eu mostrar para vocês os nossos números, né, dos nossos ex-alunos até agora. Então, todos os nossos alunos, 100% dos nossos ex-alunos, foram contratados com um salário inicial médio de R$ 5.600. Então, se vocês pegarem a média de todos os nossos alunos, o salário inicial de todos os nossos alunos que foram contratados, esse salário dá R$ 5.600. Claro que alguns, né, ganharam um pouco menos de 5 mil, outros já ganharam 7, 8 mil, né, e aí tem uma média aí, mas é uma média bem alta, né, como vocês podem ver. E todos eles foram contratados em até 70 dias após a data da formatura deles, após o final do curso. Então, eles fizeram o curso, em mais 70 dias, eles já foram contratados, todos contratados, com salário médio de R$ 5.600. E é justamente sobre isso que eu quero apresentar para vocês agora. O que é a Driven? Tá? A Driven são 5 produtos em um só. E eu vou apresentar agora para vocês detalhadamente cada produto desses. O primeiro produto é uma formação em desenvolvimento full stack. Michel, o que é full stack? Vamos lá, vamos explicar o que é full stack. Full stack é o seguinte, em geral, na programação, você tem o front-end e você tem o back-end. E o full stack é quando você sabe de front-end e sabe de back-end. O que é front-end? Front-end é tudo aquilo que o usuário vê. Então, sabe quando você vai num site, você vê o site, ele tá ali bonitinho, você clica nas coisas, etc. Tudo aquilo que tem interface com o usuário é o front-end. Então, tem pessoas que programam para front-end, só para essa interface com o usuário. E tem o back-end. O que é o back-end? Quando o usuário vai lá e clica em alguma coisa, uma informação sai ali, é enviada para um banco de dados. Nesse banco de dados, às vezes, rola algum processamento ali, e aí depois retorna uma nova informação
para o usuário. Então, tudo que acontece por trás dos panos, nos bastidores, é o que a gente chama de back-end. E o que é full stack? Full stack é você saber programar no front e no back. E a gente quer que você saiba nos dois, para que você tenha muito mais chance de empregabilidade e para que você possa concorrer às vagas tanto de front quanto de back. E aí, para isso, a gente tem uma metodologia ativa de aprendizado, ou seja, muito prática. A gente vai te mostrar mais de 30 projetos práticos que você vai construir ao longo da formação. E você vai ter um acompanhamento individualizado. Você vai ter um tutor para cada 15 alunos. Não é aquela tutoria assim que você manda mensagem de vez em quando, sabe? Você vai estar falando com o seu tutor quase todo dia, quase toda semana. É um acompanhamento de fato bem próximo. Como que funcionam esses projetos, né? Em geral, na segunda-feira ali do curso, a gente vai apresentar um projeto para vocês, né? Então, na segunda semana, por exemplo, é a página inicial aqui do Instagram, tá? E aí depois tem um aplicativo de comida, que já é na semana 3. Esse aqui é o projeto da semana 4, que é tipo um jogo da memória. E por aí vai. Você tem um projeto tipo um BuzzFeed, né? Aqueles quiz, né? Você tem um projeto aqui para vocês fazerem um aplicativo de cinema, que você escolhe o filme, escolhe o assento. Você tem um projeto aqui para você colocar seus hábitos e ir marcando o que você já fez, o que você já não fez. Tem o My Wallet, né, que é uma carteira virtual para você ir anotando os seus gastos e entendendo como que estão as suas finanças, enfim. Então tem vários projetos. Você vai sempre receber esses projetos na segunda-feira e você vai ter que entregá-los até a segunda-feira seguinte. E aí, ao longo da semana, você vai ter aulas para você aprender a fazer esses projetos. Você vai ter o seu tutor ali à disposição para você tirar dúvida, né? E você vai ter também os colegas, né, para discutir com eles, para pedir ajuda e por aí vai. No início do curso, você vai fazer projetos individuais. Depois, você vai começar a fazer projetos em dupla. E no final, você vai começar a fazer projetos já em grupo. E aí, em grupo, bem parecido com como as empresas trabalham. Então, você vai sentir que ao longo do curso, você vai começar num ambiente que parece mais de aprendizado e que pro fim do curso você já vai estar se sentindo num estágio ali, se sentindo num ambiente de trabalho, para que essa transição, quando você chegue no mercado de trabalho, seja muito leve. Você vai chegar no mercado de trabalho quase que fazendo a mesma coisa que você fazia no curso. Então essa metodologia ela é muito legal e ela possibilita que você tenha mais chances de empregabilidade. Eu vou contar agora para você rapidamente as tecnologias que a gente aborda aqui no curso, tá? Eu estou trazendo só as tecnologias principais. Dentro disso tem várias coisas, tá? Mas só as principais aqui. Então o curso ele começa com front-end, lembra que eu falei? Tudo que o usuário vê, com interfaces estáticas, ou seja, é aquela forma do site, né? E aí você vai ter HTML e CSS, né? As tecnologias vão ser usadas para esse fim. Depois vem um módulo de front-end com interfaces dinâmicas. Então agora esse site começa a ganhar alguns comportamentos. Você clica, acontece alguma coisa. Para isso a gente vai usar o JavaScript, né? A Vanilla, o Ajax. Depois a gente vai para Single Page Applications, que são aplicações complexas no front-end. Sabe quando você tem um site com um comportamento de app? Então, por exemplo, quando você entra no Netflix, aquilo parece um app, não parece? Isso é um front-end no estilo Single Page Application. E aí, para isso, a gente vai usar o React e vai aprender também o Webpack. Depois, a gente vai para o back-end. Então, no back-end, a gente vai aprender Node, Express, APIs, REST, tá? E aí, depois a gente vai para banco de dados. Em banco de dados, a gente vai trazer tanto os bancos de dados relacionais quanto os não relacionais. É muito comum que os cursos ensinem só um dos dois, mas a gente está te ensinando os dois para que você tenha mais chance de empregabilidade e que você possa trabalhar, né, em tecnologias diferentes. Então, para isso, a gente vai ensinar o SQL, o Postgres, o Mongo e o Redis. Depois, a gente vai para um outro paradigma de programação. Até agora, vocês vão ter usado o paradigma procedural. E agora, a gente vai para o paradigma de orientação a objetos. E para esse paradigma, a gente vai introduzir uma nova linguagem, que é o TypeScript. Com isso, vocês vão poder trabalhar em quase que 80% das vagas que existem, tá? Porque as empresas usam mais o procedural, o orientado a objetos, e aí 20% usa algo diferente disso. Então a gente vai aprender orientação a objetos com TypeScript, e aí depois a gente vai para arquitetura de aplicações. O que é arquitetura? Entender de arquitetura é o que vai fazer você ser de fato o software engineer, né? Você vai conseguir chegar numa empresa e entender a arquitetura que aquele software foi feito. E isso vai fazer com que você consiga organizar o seu código melhor. Então a gente vai trazer lá conceitos de Layered Architecture, MVC, ORM, entre outras, né, que a gente também vai dar ali o básico ali de outros tipos de arquitetura que vocês podem encontrar no mercado. Por exemplo, microserviços. Depois a gente vai para a parte de deploy e infraestrutura na nuvem. O que é isso? Como que você coloca um site no ar?
né? Então agora eu quero colocar no ar e eu quero ir atualizando esse site enquanto os usuários usam esse site e que isso não quebre, né? E aí para isso a gente vai trazer, né, pelo menos conceitos iniciais aqui, né, básicos para vocês começarem a trabalhar com isso. Vamos trazer o Docker e vamos trazer alguns servidores de nuvem, né? Por exemplo, o AWS, né, uma cloud muito usada. Vamos trazer outras clouds também. E por fim, você vai ter um tempo ali de aplicações em nível de produção. Uma coisa é você fazer uma aplicação, um software, que roda só na sua máquina e uma pessoa usa. Outra coisa é você fazer um software que está na nuvem e que vários usuários usam e aí dá problema, né? Então isso que a gente fala nível de produção, é que já simula o mundo real. E aí você vai aprender a trabalhar com esse tipo de projeto, né, já em produção, e você vai ter que se preocupar com coisas como escalabilidade, será que esse site aguenta mais pessoas? Com segurança, será que esse site pode ser hackeado? Você vai ter que corrigir bugs, sistemas legados, né? Vamos dizer que outro desenvolvedor foi lá e fez uma coisa errada no código. Você vai ter que ser capaz de entender isso e corrigir, e por aí vai, tá? E aqui já é um ambiente muito parecido com o mercado de trabalho. Além disso, transversal a essa formação toda, a gente tem os conceitos que são mais de fundamentos, né? E aí aqui a gente vai trazer computadores e sistemas operacionais, então é super importante que vocês como devs trabalhem com Linux de fato, tá? Então saibam usar o Linux, saibam usar o terminal do Linux, então a gente vai treinar vocês nisso, se vocês tiverem dúvida, vai ter um tutor para acelerar vocês o aprendizado. A gente vai trazer algoritmos e lógica de programação, a gente vai treinar bastante isso, estrutura de dados também. Versionamento e colaboração, que é como que você faz código junto com uma equipe, né? Imagina tipo o Google Docs, né? Quando tem duas pessoas trabalhando no mesmo Word ou no mesmo Excel. Então imagina 100 pessoas trabalhando no mesmo código. Como que organiza isso? Então é para isso que o Git e o GitHub servem. A gente vai falar de qualidade de código e boas práticas. Então assim, não adianta você escrever um código de qualquer jeito que só você entenda, né? Isso é um dos grandes um dos grandes requisitos para você virar um dev sênior, né? Que você saiba escrever um bom código, que outras pessoas possam dar manutenção no seu código. E a gente vai falar de teste automatizado também. Como que você escreve código onde o seu próprio código corrige o seu código. E aí, se der algum problema, você vai ser alertado que o seu código quebrou. Então, isso que eu tô falando que são os fundamentos, né? São aquelas coisas que muitas vezes os cursinhos online não trazem, muitas vezes nem a faculdade traz, né? Então, todas essas coisas são muito importantes para que vocês, de fato, sejam software engineers e brilhem os olhos ali dos recrutadores quando vocês chegarem numa entrevista de emprego. Então, eu falei aqui do primeiro produto. O segundo é um treinamento em soft skills, né? Lembra das competências comportamentais que eu falei? E aí, para esse treinamento, a gente procurou as nossas empresas, né? E perguntou para eles o que é importante de soft skills, né? De competências comportamentais num software engineer. E aí a gente vai trabalhar as seguintes coisas com vocês. Soft skills é útil para 3 coisas. Primeiro, para te ajudar a aprender melhor durante o curso. Para estar sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo. Essa é uma área que muda o tempo todo. Você tem que estar sempre se reciclando. Segundo, para que você seja aprovado nos processos seletivos. Então, o jeito que você vai fazer sua entrevista ali de emprego, né? E terceiro, para que você cresça rápido, né? A grande responsável pelo seu crescimento profissional, para que você saia do júnior para o pleno, para o sênior, são as competências comportamentais. E tem um estudo que diz que 90% das demissões são por conta de competências comportamentais falhas, tá? Então, soft skills, assim, é tão importante quanto hard skills. Um bom dev sênior sabe disso, tá? Mas devs que não são sêniors acham que só é importante programar, mas o dev que realmente é sênior, ele sabe que a competência comportamental, às vezes, é mais importante do que a competência técnica. E aí é mais ou menos isso aqui a nossa ementa, ó. A gente vai te ajudar, te ensinar a aprender, então a gente vai trazer conceitos da neurociência que vão fazer você absorver melhor o conteúdo e memorizar melhor e, de fato, se desenvolver. A gente vai te ajudar a fazer boas entregas, né? Que é o que a empresa quer. A empresa quer que te dá uma tarefa e que você entregue essa tarefa. E aí a gente vai trazer as coisas que te ajudam a fazer uma boa entrega. Então, por exemplo, gestão do tempo. Como que eu lido com a procrastinação? Como que eu lido com a priorização? Como que eu faço um planejamento? Né? Então, todo esse tipo de coisa. A gente vai falar de gestão emocional. Às vezes o que te atrapalha são as suas emoções. Sabe que quando a gente não tem autoconfiança, quando a gente tá com raiva. Então, tudo isso atrapalha as nossas entregas. A gente vai te ajudar a trabalhar com isso aqui.
A capacidade analítica, como é que você pega um problema, quebra ele em várias partes e de fato o resolve, que é um dos principais trabalhos no software engineer. E a autonomia, como que você entrega suas tarefas, mas sem ficar o tempo todo perguntando para o Dev Sênior, né? E aí o Dev Sênior vai te amar, porque você consegue fazer as coisas sem ficar tirando muito do tempo dele. Em terceiro lugar, a gente vai trazer o trabalho em equipe. Trabalho em equipe tem a ver com diligência, ou seja, você se reportar para a sua equipe, você contar para a sua equipe as coisas que estão te impedindo. É muito comum devs trabalharem com uma metodologia ágil chamada Scrum, e a gente vai trabalhar com vocês no curso já com essa metodologia ágil. E nessa metodologia você tem dailies, né? Você tem encontros dos devs todo dia, em que os devs contam, né, o que está acontecendo, eles reportam, eles se comunicam, e a gente vai te ajudar a saber fazer isso aqui. Colaboração, né? Como que você ajuda a sua equipe, como que você trabalha bem em equipe, dar e receber feedbacks, como que você recebe feedback, o que você faz com ele, como que você dá um bom feedback. E a comunicação, né? Como que você tem uma boa comunicação assertiva, não violenta, né? Que os seus colegas de trabalho gostem de trabalhar com você. E por fim, a gente vai simular de fato o ambiente de trabalho e você vai começar a sentir quais são as suas deficiências em soft skills no próprio curso. E vai, a partir, né, de uma autorreflexão, você vai começar a se desenvolver nelas, tá? Então esse é o nosso segundo produto. Indo para o terceiro, eu quero falar aqui de uma formação para empregabilidade. Nessa formação, a gente vai te ajudar a passar nos processos seletivos. É um treinamento para você passar nos processos seletivos. Para isso, a gente vai trazer talks, né, que são palestras com devs e empresas. Então, a gente vai trazer devs, trazer empresas parceiras para conversar diretamente com vocês. Então, por exemplo, o CTO da OLX já foi conversar lá na nossa turma diretamente com os alunos fazendo perguntas para eles. Você também vai ter uma mentoria de carreira individualizada, ou seja, você vai ter um mentor de carreira que vai sentar com você e vai conversar com você sobre quais são seus problemas de carreira, quais são seus dilemas de carreira, por que você não passou em tal processo seletivo, vai te ajudar a treinar a entrevista, treinar o seu pitch, dar feedback no seu currículo e por aí vai. Eu quero trazer aqui, né, um processo seletivo típico para um software engineer e como que a gente te ajuda em cada etapa dessas. Então, primeiro, você vai ter uma etapa ali de análise de currículo e perfil. Então, para isso, você vai ter que fazer um currículo, né? Você vai ter que ter um portfólio de projetos, você vai ter que ter um GitHub bom, e a gente vai te ajudar e dar feedback, vai te dar dicas, né, de como montar isso e vai dar feedback para você melhorar esse seu material para aplicar para uma vaga. Depois vem a etapa técnica. Na etapa técnica, em geral, vão te pedir para fazer um projeto, né? A gente vai te ajudar, durante o curso você vai ficar craque em fazer projetos, e a gente também vai te dar dicas, né, de como ir bem nessas etapas técnicas. Pode ser uma entrevista técnica, a gente também vai te treinar nessas entrevistas técnicas. Ou podem te pedir para você resolver um algoritmo ali na hora, e a gente também vai te treinar nessa resolução de algoritmos. Esse tipo de prova cai muito em processos seletivos no exterior. E a gente também vai te ajudar, se for do seu interesse, a concorrer em processos seletivos do exterior. Em torno de 10% dos nossos alunos trabalham remoto para fora, tá? Então, a gente quer aumentar até essa porcentagem. Então, quem tem interesse no exterior, acho que aqui pode ser um bom lugar também. Por fim, tem a etapa comportamental e a etapa cultural, né? Então, a gente vai te ajudar com pitch, como você faz uma entrevista comportamental, né? E por aí vai. O quarto produto é a conexão com as nossas empresas parceiras. Então, a gente não só vai te treinar a passar nos processos seletivos, por aí, mas a gente também vai apresentar empresas que vão abrir processos seletivos exclusivos para vocês, né? Então, isso aconteceu bastante nas nossas últimas turmas. E muitas vezes, né, imagino que alguns devem estar pensando assim, poxa, Michel, eu não vejo tanta vaga nesses valores aí que você me falou, né? Por quê? Porque as melhores vagas não estão no LinkedIn, não estão em site de vagas, né? As melhores vagas estão na indicação, né? Estão nesse tipo de acordo entre empresas e cursos, né? Então, é para esse tipo de vaga que a gente vai te colocar. Imagino que muitos de vocês devem aplicar em vagas e não recebem nenhuma resposta. Mas como as nossas empresas parceiras confiam na nossa formação da Driven, eles olham com muito mais carinho para essas aplicações. Então, a gente também vai te ajudar nessa conexão com empresas parceiras. E aí, trazendo aqui, né, de novo, algumas das nossas empresas que são parceiras, e também quero aproveitar para tirar uma dúvida que eu imagino que vocês têm. Vocês devem estar perguntando assim, Michel, você está me prometendo empregabilidade? As empresas parceiras são obrigadas a me contratar? Eu sou obrigado
a trabalhar nas empresas parceiras? E a resposta para essas 3 perguntas é não, tá? Ninguém é obrigado a contratar ninguém e ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém, tá? E eu também não estou prometendo empregabilidade. O que eu estou prometendo é que a gente vai te treinar muito bem, a gente vai te conectar com as empresas e a gente vai te ajudar a te treinar para os processos seletivos, né? E aí, claro, que vem a sua parte também, né, de se dedicar para o curso, de estudar, de se desenvolver e de ir bem ali nos processos, tá? Então, não é uma garantia de empregabilidade, mas a gente vai fazer o nosso melhor para que você seja empregado. Até porque se você não for, a gente também não ganha nada, e eu já falo do nosso modelo de pagamento, que eu imagino que vários de vocês estejam perguntando nesse momento. Por fim, nosso último produto é a comunidade Driven, né? Então, uma vez que você é da Driven, você vai ser da Driven para sempre, e você vai poder ter esse círculo de pessoas, né? Círculo de estudantes que estão com você nessa. Então, essas pessoas vão te ajudar, né, com desafios que você vai encontrar no mercado de trabalho. A gente quer te ajudar não só a entrar no seu primeiro emprego, mas até você virar dev sênior. Então você vai fazer parte dessa comunidade de gente boa, né, de gente com vontade, de gente que gosta de compartilhar conhecimento, gosta de colaborar. E isso vai ser muito importante para abrir oportunidades de emprego para você saber mais como que você pode se especializar, né, para virar o sênior, enfim. E também para te ajudar quando você estiver mal, né, com algum problema no trabalho, você vai ter ali seus amigos, né, de Driven. As pessoas fazem relações muito fortes durante a Driven, e você vai poder contar com a gente e com os seus colegas, que com certeza vocês vão se ficar até surpresos, né, com como vocês conseguem construir amizades verdadeiras durante esse curso. Gente, eu não vou mentir para vocês, tá? Pra gente entregar toda essa transformação em tão pouco tempo, o nosso curso é de fato muito intensivo, né? E exige uma dedicação de tempo muito forte, né? E aí a gente pensou, né, num jeito de, ao mesmo tempo, a gente conseguir dar uma formação intensiva e, ao mesmo tempo, vocês conseguirem participar e flexibilizar com algumas atividades que vocês têm, tá? Então vamos lá. Como que é a carga horária do nosso curso? O curso ele é dividido em 2 partes, tá? Ele tem uma parte que é síncrona, que a gente chama, ou seja, vocês vão ter que estar presentes ao vivo no online, tá? É 100% online, não é presencial, com a câmera ligada, microfone ligado, participando ali da aula. E vai ter aula todo dia, de segunda a sexta, das 17 às 20h30. São aulas online e ao vivo, de segunda a sexta, das 17 às 20h30, tá? E a gente cobra 90% de presença nessas aulas, ou seja, infelizmente, né, se você, tem que faltar toda quarta-feira, infelizmente, não dá para você fazer o curso nessas condições, ok? Por quê, galera? Porque esse aqui, a gente está prometendo essa transformação toda, mas nada é mágico, né? A gente precisa, de fato, que você passe por todas essas horas de formação para que você chegue do outro lado com essa transformação que a gente está falando, tá? Além dessas aulas online ao vivo, a gente pede mais 15 horas semanais de prática, que é as horas que você vai fazer o projeto. Lembra que eu falei que a gente vai te dar um projeto na segunda, você vai ter que entregar na outra segunda? Então você vai ter mais 15 horas semanais de prática toda semana, mas aí você escolhe o horário, tá? Você pode fazer essas horas do seu jeito. A gente também vai cobrar 90% de presença. A gente vai ter um controle de ponto, e quando vocês estiverem trabalhando nos projetos, a gente vai saber que vocês estão trabalhando, e a gente vai ver se de fato vocês estão cumprindo essas 15 horas que são exigidas. Claro que se você estiver indo super bem e estiver fazendo 13 horas, não é um problema, se você estiver indo muito bem nos projetos. Mas, em geral, os nossos alunos, de fato, consomem essas 15 horas, tá? Então, vou deixar bem claro que essas 15 horas são importantes. Pessoas que fazem, às vezes, menos, costumam não ir bem, e aí a gente, infelizmente, tem que desligar do curso, tá? Então, são 15 horas semanais de prática. Uma pergunta que vocês devem fazer é: Michel, posso fazer tudo no sábado, essas 15 horas? Se você só tiver sábado para fazer, você vai ter muito menos chance de entrar na Driven, tá? Eu não recomendo. Quanto mais você conseguir diluir essas horas nos dias da semana, né? Um pouco na segunda, um pouco na terça, um pouco na quarta, um pouco na quinta, melhor para o seu rendimento. Se você quiser fazer tudo de madrugada, infelizmente você não vai bem nos projetos. Se você quiser fazer tudo no final de semana, também nossa experiência aqui é que você não vai bem nos projetos também, ok? Então é importante que você consiga encaixar essas horas
ao longo da sua semana. Início das aulas da nossa próxima turma vai ser no dia 10 de janeiro, né? Então, para vocês começarem o ano novo aí, 2022, com o pé direito. Tempo de formação, 9 meses, e carga horária são 1.200 horas de conteúdo prático, mais de 30 projetos complexos para você construir o seu portfólio. Certo? Imagino que alguns estejam fazendo as seguintes perguntas. Michel, não tem outro horário? Enfim, putz, eu queria tanto, mas esse horário eu não consigo, enfim. Então, infelizmente, por enquanto, esse é o único horário que a gente consegue dispor, tá? A gente está trabalhando para trazer outros horários, mas por enquanto, assim, é toda uma equipe envolvida, é todo um planejamento, e por enquanto o horário que a gente tem disponível é esse, tá? Infelizmente, e também sinto muito pelas pessoas que não vão poder nesse horário. Então, recapitulando aqui, né? O que é a Driven? A Driven, nosso objetivo é em 9 meses, a gente vai te preparar para entrar na carreira de Software Engineer, mesmo que você tenha zero experiência com programação. E o melhor, você só vai pagar quando isso acontecer. Lembrando dos nossos números, né? 100% dos nossos alunos foram contratados, com um salário médio de entrada de R$ 5.600 em 70 dias após a formatura. Dito isso, antes de falar, né, como que funciona esse pagamento, eu quero que você pense quanto que vale cada produto desses aqui, né? Então, quanto que vale um curso completo, né, de desenvolvimento full stack, com metodologia ativa de aprendizado, que você vai aprender de verdade, onde você vai construir um portfólio com mais de 30 projetos complexos, onde você vai ter um acompanhamento individualizado de um tutor para 15 alunos, e eles vão dar feedback no seu código, eles vão dizer por que você está escrevendo seu código bem ou mal, etc. Quanto que vale um treinamento em soft skills, né, para você aprender melhor, para você simular o ambiente profissional e para você crescer no mercado de trabalho, para você de fato se transformar, né, descobrir as coisas que você não é tão bom e ser um profissional cada vez melhor. Quanto que vale uma formação para empregabilidade com uma mentoria de carreira individualizada, que vai atender suas necessidades personalizadas, que vai te treinar para os processos seletivos, que vai dar feedback no seu currículo, no seu LinkedIn, no seu GitHub, que vai te treinar para as entrevistas técnicas, né? Quanto que vale talks com devs e com empresas, né? Você poder ter lá o CTO da OLX conversando com você e você tirando dúvidas sobre o mercado de trabalho. Quanto que vale a conexão com as empresas parceiras? Ou seja, você não ser ignorado aplicando para vaga, e sim os recrutadores irem até você com as melhores oportunidades e com ex-alunos da Driven também te chamando para trabalhar nas empresas onde eles trabalham hoje em dia. Quanto que vale uma comunidade de alunos, de pessoas que vai te acompanhar do Dev Júnior ao Dev Sênior ao CTO e vai estar com você de braços dados para você ter a melhor carreira que você possa ter? Então, primeiro é um pouco dessa reflexão, assim, quanto vocês acham que isso vale? Segundo, eu queria trazer para vocês um conceito que, assim, educação não é custo, né? Educação é investimento. Então, por que as pessoas pegam empréstimos, né, milionários ali, né, de centenas de milhares para estudar em Harvard? Porque eles sabem que eles vão estudar em Harvard e depois esse dinheiro vai voltar para eles, né? E aí eu fiz aqui uma progressão de salário bem conservadora, né? Vocês podem até ver lá pela Robert Half, e também, né, assim, olha só, ano 1, imagina você começando ganhando R$ 5.000 por mês. A média da nossa turma foi R$ 5.600, né? E aí depois você indo de 5 para 6, para 8, para 10, para 13. A gente viu lá na Robert Half que você pode ir até 18, 20. E se você trabalhar para fora, né, tem aluno que já ganha isso aqui, ganhando $2.500 trabalhando para fora no ano 1, né? Então eu fiz uma progressão aqui conservadora, né? Se você pegar tudo isso aqui e somar, você vai ganhar R$ 504 mil no total, tá? Então isso é um investimento. Quanto que você pagaria para ganhar R$ 500 mil lá na frente, né? Também quero que vocês pensem sobre isso. E uma última coisa que eu quero falar é o seguinte: tudo que é de qualidade é caro. Então eu imagino que vocês podem até pensar assim, Michel, eu vi um curso mais barato que o de vocês aqui, né? Agora, será que esse curso é tão bom quanto o nosso? Tem profissionais tão qualificados que entregam tudo isso que a gente está prometendo com esses números de empregabilidade? Né? Até acho que vale vocês perguntarem qual que é o salário médio de entrada do pessoal lá, qual que é a taxa de empregabilidade, como que é a proporção de aluno para professor, de aluno para tutor, tem mentoria individualizada, como é que é esse curso aí, quais projetos que eu vou fazer, né? Então, assim, infelizmente, tudo que é de qualidade é caro, porque a gente precisa pagar uma boa equipe para dar esse curso para vocês. Mas a gente não quer que você não tenha condição de pagar, né? A gente quer que você tenha condições de pagar. A gente não quer, a gente sabendo que é caro, a gente pensou num modelo de pagamento que você vai conseguir arcar agora.
e eu vou começar a contar sobre esse modelo para vocês agora. É um modelo acessível, ele se chama ISA, tá? Que vem lá dos Estados Unidos, nos Estados Unidos é bem comum esse termo. Ele se chama Income Share Agreement, ou seja, é um modelo de compartilhamento de renda, tá? Como que ele funciona? Enquanto vocês fizerem o curso, vocês não vão pagar nada pra gente, absolutamente nada. Não tem taxa de matrícula, não tem custo do material didático, não tem nada disso. Então, durante esses 9 meses, vocês não vão pagar absolutamente nada pra gente, ok? Depois que vocês se formarem, sempre que vocês tiverem uma renda abaixo de R$ 4.000, vocês continuam não pagando nada pra gente. Então, R$ 4.000 é a renda mínima para você começar a pagar. R$ 4.000, tá? Antes, até nossas turmas eram 3.000, a gente está aumentando para 4.000 agora, porque a gente está mais confiante, tá? E eu desafio vocês a acharem outros cursos que colocam a renda em R$ 4.000, a renda mínima. O que eu estou te dizendo é que se você tiver uma renda menor do que de 4.000, você não paga nada, tá? E quando você tiver uma renda acima de 4.000? Quando você tiver uma renda acima de 4.000, você vai começar a pagar 15% dessa renda pra gente. 15% dessa renda pra gente. Se for um salário de 4.000, você vai pagar R$ 600, tá? Fazendo a conta aqui, R$ 600. Quanto que, né, se você pegar assim, vou pagar R$ 600 por mês, né, todo mês que eu tiver um salário de 4.000, quanto que é R$ 600? É muito pouco, né? Cursos de R$ 600 são cursos muito baratos, né, que entregam muito menos do que a gente entrega aqui. Né, tem muita faculdade, as melhores faculdades, né, particulares têm um custo muito acima de R$ 600. Aí você deve estar perguntando também, Michel, e se eu conseguir um emprego de 4.000 e aí depois eu perder meu emprego? E aí, eu vou ter que pagar? Não. Todos os meses que você tiver uma renda abaixo de 4.000, mesmo que seja depois, né, então vamos dizer que você perdeu o emprego, aí você volta a não pagar nada pra gente. Você só paga nos meses em que você tiver com a renda acima de 4.000. Aí você paga lá os 15%, tá? Imagino que vocês estejam perguntando assim, Michel, o que vale como renda? O que é renda? Né? Então, renda aqui serve tipo CLT, né? Se você trabalhar com emprego carteira assinada. Serve PJ, né? Se você tiver ali uma empresa e estiver prestando serviço para alguém. Se você for sócio de uma empresa, vai contar o prolabore, vai contar os seus dividendos. Então, qualquer coisa que você ganhe dinheiro através de um trabalho vai contar aqui. E imagino que vocês estejam perguntando também, Michel, como é que vocês vão saber a minha renda? Né? Para isso, a gente tem um parceiro, uma empresa parceira, que é a Provi. Eles são uma empresa de financiamento estudantil e eles vão pedir para vocês todo mês preencherem um formulário de declaração de renda e ao fim do ano eles vão pedir a declaração do imposto de renda. E a partir desses formulários, né, de declaração de renda, eles vão fazer as cobranças mensais para vocês. Olha, sua renda é tanto, 15% dá tanto, então você tem que pagar um boleto de X esse mês aqui pra gente. É a Provi que dá o crédito que possibilita a gente fazer esse tipo de financiamento, tá? Imagino que vocês estejam perguntando também, Michel, esse financiamento precisa de fiador? Não precisa de fiador, tá? O que a Provi faz, ela pede um formulário de crédito, né? Você vai ter que preencher ali um formulário com uma análise de crédito. E aí, a partir desse formulário, ela vai autorizar ou não a sua entrada na Driven nesse modelo de pagamento, ok? Bem, Michel, legal. Então, eu tô ganhando 4.000, tô pagando 15% todo mês, mas e aí, eu vou pagar pro resto da minha vida? Pro resto da minha vida, eu vou pagar R$600, e aí, se for aumentando minha renda, eu vou pagar mais? Como é que funciona? Até quando que eu paro de pagar? Você vai parar de pagar ou quando você acumular R$28.000. Esse valor aqui, ele é corrigido pela inflação, tá? Então, quando você pagar R$28.000 corrigido pelo IPCA, então, pô, Michel, contribuir já os R$28.000, parou de pagar, você não tem mais nenhuma obrigação com a Driven, tá? Ou se passarem 5 anos, ou seja, se você se formar, passar 5 anos e você só tiver contribuído com R$10.000, você não fica com uma dívida pendente. O que você vai ter pago para a Driven são os R$10.000 e ponto, tá? A gente vai entender aqui que a gente não cumpriu com o nosso papel, né? A gente não realizou nossa missão e você vai pagar o que deu para pagar, tá? Então, recapitulando, enquanto faz o curso, nada. Nos meses acima de R$4.000, você vai pagar 15%, até R$28.000, ou se passarem 5 anos da formação, ok? Não é uma dívida, galera, não é uma dívida. Muitas pessoas têm essa dúvida, assim, é uma dívida? Não é uma dívida, né? É uma forma de você pagar quando você já tem a renda, porque se a gente fosse cobrar esse preço aqui hoje,
a maioria de vocês imagino que não conseguiriam fazer esse curso. Então essa é uma forma que a gente tem de dar acessibilidade a vocês num curso de tanta qualidade quanto é esse que a gente está fazendo aqui da Driven. Só voltando, né, para mostrar para vocês que possam ter ficado assustados com 28 mil reais, eu só queria lembrar, né, que nesses 5 anos, nessa projeção conservadora, vocês vão ganhar 500 mil reais, 28 mil reais é muito pouco dentro de 500 mil reais, né, menos de 5%. Então, por isso que eu tô falando que é um investimento, né, você vai investir 28 mil reais, mas para ganhar 500 mil reais. Então, acho que vale a pena vocês pensarem, né, e refletirem se para vocês vale a pena. E também eu quero trazer para vocês, imagino que alguns estejam pensando assim, Michel, talvez eu não queira pagar isso, quero tentar sozinho e tal. Primeira coisa que eu quero falar é cuidado para vocês não virarem o Dev Junior Forever, tá? E eu quero trazer para vocês aqui o quanto que vocês deixam de ganhar se vocês atrasarem a entrada de vocês no mercado de trabalho. Então vamos dizer que você, com a Driven, né, ganha um salário de R$ 4.800 após a sua formação, tá? Em 6 meses, empregado, você vai ter ganhado 28.800, que já paga os 28 mil reais. Ou seja, se você tentar um caminho alternativo, que não o da Driven, e esse caminho demorar mais 6 meses para você entrar no mercado numa posição que te pague R$ 4.800, esse investimento de fazer a Driven já teria valido a pena, né? Se o caminho demorar mais 12 meses para vocês entrarem no mercado, olha quanto dinheiro vocês vão ter deixado de ganhar. E se o caminho demorar 24 meses, olha mais quanto dinheiro vocês vão ter deixado de ganhar, né? 4 vezes o investimento. Então, estou trazendo aqui algumas perspectivas para ajudar vocês na tomada de decisão e para vocês entenderem que esse valor que a gente está cobrando é super justo. Eu desafio vocês a procurarem cursos semelhantes, que entregam números parecidos com os nossos, com uma qualidade parecida e que seja mais barato do que o nosso, ok? A gente tem outras formas de pagamento também, né? Então tem o ISA, que é esse 28 mil reais, você só pagando depois. Mas se você quiser pagar desde já, né? A gente faz o valor de R$ 19.600 dividido em 12 vezes, para ficar um pouco mais tranquilo. E se você quiser pagar à vista, o valor é 17.640, tem 10% de desconto em relação a esse valor aqui. Então, vocês podem escolher a modalidade que vocês querem, ok? Imagino que alguns estejam pensando assim, Michel, gostei, mas bate um frio na barriga, né? Por exemplo, pô, Michel, e se eu não gostar? E se não der certo? Pô, isso é uma decisão de vida, enfim. E aí é para isso que a gente tem 30 dias de teste, tá? Então, se você não gostar, você pode fazer a Driven por 30 dias de teste, sem custo, sem burocracia, sem letra miúda. Então, se em 30 dias você mandar um e-mail pra gente falando assim, quero cancelar minha participação no curso, a gente rasga o contrato e você não deve nada pra gente. R$0, tá? 0 de fato reais. Então, se em 30 dias vocês desistirem, você não deve nada pra gente. Então, só deixando muito claro aqui, tá? A gente faz isso justamente porque a gente sabe que vocês têm que experimentar, né? Vocês têm que sentir se tá funcionando pra vocês ou não. Então, tem esse período aqui de teste que é muito bom, tá? Então, pra você que tá meio na dúvida, uma ideia pode ser assim, vou fazer a Driven, vou ficar 30 dias e depois eu decido. Ali no dia 25, 29, enfim, eu decido se eu quero continuar ou não. É uma possibilidade também. E eu te garanto que cancelar é tão fácil quanto mandar um e-mail, ok? Alguns de vocês podem estar perguntando assim, Michel, e se eu desistir depois dos 30 dias? Se você desistir depois dos 30 dias, a gente vai cobrar o valor proporcional aos 28 mil reais pelo período que você cursou. Ou seja, se você já tiver cursado metade do curso e desistir na metade, a gente vai cobrar metade do valor aqui. Então, a gente vai cobrar 14 mil reais, ok? Então, por que a gente faz isso? E a gente cobra isso parcelado em 12 vezes, tá? Para ajudar vocês a pagar. Por que a gente faz isso? Justamente com o intuito de vocês não desistirem, tá? Porque a gente sabe que é um esforço. O nosso objetivo não é que vocês desistam no meio, tá? Nosso objetivo é que vocês sejam, que vocês vão até o fim e sejam bem empregados como software engineers. Então, a gente faz essa cobrança para recuperar o valor que a gente investiu na formação de vocês e mais também é uma forma de vocês não desistirem. Então, quem que a gente está procurando para entrar na Driven? A gente está procurando pessoas Driven, né? Quem são pessoas Driven? São pessoas obstinadas por alcançar um objetivo, né? A Driven é isso, é uma pessoa obstinada por alcançar um objetivo. Então, se você quer entrar e crescer como software engineer, se você gosta de desafios, gosta de lógica,
Se você gosta de se esforçar, de estudar, de aprender, se você está disposto a se dedicar lá de segunda a sexta, das 17 às 20h30 e mais às 15 horas semanais e se empenhar para fazer os projetos, para estudar, mesmo que você não saiba programar nada, tá? E tem mais uma última condição aqui, que você tem que ter acima de 18 anos para assinar esse contrato, tá? Então, se você é essa pessoa, a gente te quer aqui na Driven, tá? A gente está de braços abertos para você. Agora, a gente não vai botar a nossa mão no fogo por qualquer pessoa, né? Senão um monte de gente vem aqui, faz nosso curso, né? E aí a gente acaba tendo que investir um dinheiro em muita gente e depois as pessoas podem não ser empregados. É por isso que a gente tem, né, um processo seletivo. Então a gente tem um processo seletivo para essa turma que vai começar no dia 10 de janeiro e eu vou contar para vocês agora como que esse processo seletivo vai funcionar. Então para essa turma, a gente está procurando mais ou menos 100 pessoas, ok? A gente tem em torno aí de 7 mil pessoas, né, que se inscreveram para essa live. A gente está procurando 100 pessoas, tá? As 100 pessoas mais driven que a gente possa encontrar. E o processo ele tem as seguintes etapas. A primeira etapa é um formulário de inscrição, tá? É um formulário que vocês vão vão responder algumas perguntas ali. Todo mundo que preencher esse formulário vai para a segunda etapa, tá? Que é a segunda etapa, é um desafio de programação. Mas aí você deve estar pensando assim, Michel, você falou que eu não preciso programar nada. Como assim eu tenho que fazer um desafio de programação? E aí é para isso que a gente vai dar um mini curso antes. Então, vocês, depois de preencher o formulário, vocês vão entrar num link que tem o desafio de programação. E para você que não sabe programar, a gente vai dar um mini curso gratuito, que são videoaulas e são exercícios para você praticar. E tudo que a gente vai cobrar nesse desafio de programação é o que a gente ensina nesse mini curso, tá? Esse desafio de programação, ele só cobra coisas que são ensinadas no mini curso e ele também mistura um pouco de raciocínio lógico, tá? E ele tem um negócio tem um cronômetro também. Então você tem que fazer as questões rápido, né? Tem uma coisa ali de lógica que você tem que pensar, mas de fato o conteúdo todo vai ser dado nesse mini curso. Então a gente faz isso justamente para vocês se prepararem para esse desafio. A gente quer testar aqui o quanto que vocês conseguem aprender com esse mini curso e aplicar o conhecimento no desafio de programação. O prazo para vocês entregarem esse desafio para a gente é no dia 5 de dezembro, ok? Das pessoas que pontuarem bem no formulário de inscrição e pontuarem bem nesse desafio de programação, a gente vai selecionar uma porcentagem das pessoas para a etapa comportamental, que é um bate-papo, né, onde a gente vai querer entender melhor o porquê que você quer entrar nessa carreira, a gente vai querer entender um pouco mais do que você já fez na vida, do seu comportamental, como estão suas soft skills, enfim. Então a gente vai bater um papo para te conhecer um pouco melhor. E aí depois disso, né, a gente faz as matrículas. Tem aquela fase da análise de crédito que eu falei, mas se você tem dívida, não se preocupa, tá? Não quer dizer que quem tem dívida não entra na Driven, tá? A gente sempre compara o quanto você tem de dívida com o potencial que a gente enxerga em você. E aí, várias pessoas que têm dívida acabam conseguindo entrar, tá? A gente faz a matrícula e começa as aulas no dia 10 de janeiro, tá? Para começar o 2022 aí muito bem. Então, se vocês estão preparados e preparadas, inscrições abertas para a nossa próxima turma, que começa no dia 10 de janeiro, para a gente achar aí os próximos devs Driven.